Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o Léo, seja uma pessoa muito bem-vinda a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre computador. Se você é filmmaker, fotógrafo, você trabalha no audiovisual, você precisa ter uma boa máquina para você trabalhar. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Qual que é o melhor computador, qual o melhor custo-benefício para você começar no audiovisual com um bom equipamento, principalmente em se tratar de computador em per se. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu consegui, gente, conversar com vários de meus amigos que já atuam na área do audiovisual. Alguns têm canal no YouTube, alguns têm Instagram e eles já vivem do audiovisual, eles trabalham já há tempos com isso. Então nada melhor do que eles mesmos para falar qual que é o melhor computador que se encaixa para a devida profissão e devida área que eles vão falar aqui. Então fica nesse vídeo que vai ser muito legal. Então a primeira pessoa que eu quero trazer para você então, para falar o que ele faz e qual é a experiência que ele tem nesse computador, é o Ricardo Franzi. Então vamos ver o que ele acha do computador, qual o computador que ele usa, qual é a profissão que ele faz. Bom dia, família, tudo bem? Eu sou o Ricardo Franzen, sou fotógrafo, filmmaker e faço vlogs da vida real, sobre a minha família, sobre a minha vida e posto tudo aqui no YouTube. Léo já conhece, Léo sabe de tudo e eu vou apresentar para vocês o meu setup, meu computador e o que eu uso. Desde 2017 eu migrei para Apple. Eu peguei um MacBook antigo na época e recentemente, há menos de um ano, eu tenho esse MacBook Pro M2. Esse aqui é o MacBook mais simples de todos os M2 que existe. Ele tem 8 GB de memória e 256 GB de SSD. É o MacBook Pro M2 mais simples que tem da categoria. Ele é o de 13 polegadas na carcaça antiga. Os M2 eles já são a carcaça nova. Eu tenho duas entradas aqui, duas portinhas USB-C só e a porta de P2 para áudio. Eu peguei esse computador porque eu preciso viajar muito, eu preciso sempre estar rodando. Eu poderia ter pego um 16 polegadas, poderia ter pego um 15 polegadas? Sim, eu até tive um numa época, só que para viajar como eu viajava, ele não era tão prático, tão gostoso, porque era muito grande. Então eu acabei pegando um menor, porque o programa que eu uso dá super certo para usar a configuração mínima dos MacBooks. Na mesma época, em 2017, eu comecei a migrar de software. Eu usava o Premiere e então vim para começar a usar o Final Cut Pro, porque se você está usando o Apple, ele é perfeito e funciona sempre na configuração mínima do MacBook Pro que você está utilizando. 8 GB de RAM e 256 de SSD. É muito simples, é o básico do básico que funciona, mas só funciona porque eu uso o Final Cut Pro. Se eu usasse qualquer outro software, ele travaria muito. Eu gravo com a minha Canon R5C e o arquivo roda liso, sem proxy, sem nada. É excelente se você vai usar Final Cut. Se você vai usar o DaVinci, que é a indicação de todo mundo, inclusive, não funciona. Ele vai travar um pouquinho, vai penar um pouquinho, principalmente se você estiver usando arquivos mais pesados de câmeras mais potentes. Então, esse é sempre meu aviso. É bom, funciona para o meu workflow, para os meus vlogs, para os meus projetos. Para editar foto ele não é tão bom assim, mas para o vídeo, dentro do Final Cut, maravilhoso. Funciona liso e está sempre comigo, carrego para todos os lugares possíveis. Inclusive, eu colei o SSD, olha só. O SSD tá aqui, ó, fica num velcro. Assim eu consigo ir com ele para todos os lugares possíveis, trabalhar no avião, trabalhar no ônibus, trabalhar no trem, trabalhar em todos os lugares possíveis, porque é literalmente para ser super portátil, 100% portátil. Esse é meu setup, meu simples setup de quem está sempre rodando, sempre longe, nunca num único lugar. Por isso que eu escolhi um MacBook pequeno, no tamanho das polegadas, e numa configuração ok que funcione para mim o Final Cut. Fechado? Até breve. Nessa primeira fase, onde as pessoas estão mudando de profissão, saindo de uma profissão e entrando para o audiovisual, é muito importante você se atentar a isso. Porque muitas das vezes a gente pensa primeiro em qual câmera a gente vai ter, qual lente a gente precisa ter, a iluminação, um monte de periférico que a gente vai precisar para colocar na câmera, cartão de memória, e a gente esquece que a gente precisa ter um bom computador para a gente trabalhar. Se você não tiver um bom computador, você vai sofrer para editar. Eu já, ao longo de vários vídeos desse canal aqui, eu já alertei a você que eu consigo editar muitos dos meus vídeos com um celular. Claro que quando a gente começa a aumentar o nível, tipo, eu vou filmar um podcast, vai dar mais de 3 horas, 4 horas, é judiar demais do celular para isso. Então a gente não consegue usar toda a qualidade da câmera porque a gente não tem um equipamento bom. Então é muito importante você primeiro
pensar nisso também, tá? Então, se você precisa da câmera para você trabalhar, você já tem o celular para você trabalhar, dá para você ganhar o seu dinheirinho, vai pensando no seu computador, não deixa isso para o final, lá para quando você já tiver com um fluxo de trabalho e quando você precisar mesmo de uma máquina potente e você ficar na mão por causa disso. Então é muito importante você levar isso em consideração. E agora eu quero apresentar para vocês o Everaldo. Ele mora lá em Breves e ele vai falar um pouquinho também da experiência e qual o computador que ele usa. Oi pessoal, eu sou Everaldo Barreiros, videomaker aqui de Breves, no Marajó, Pará. E o computador que eu uso é um MacBook Pro com chip M1 Pro de 16 GB de memória RAM e SSD de 1 TB. Eu trabalho só com vídeo, todo tipo de vídeo, desde produção comerciais, institucionais, videoclipes, até documentários. Eu trabalho atualmente com 3 câmeras, uma ZV-10, uma Sony A7 III e também uma Blackmagic, na qual eu gravo geralmente em RAW. E esse computador ele aguenta todos os trabalhos que eu faço sem precisar fazer proxy, sem travamento e sem dor de cabeça. Inclusive já gravei documentários e DVDs misturando essas 3 câmeras juntas, em multitrack ali, com a Blackmagic em RAW, com coloração, então com vários elementos que deixam o vídeo ali pesado, e eu sempre consegui trabalhar de forma tranquila. No mais, quando eu uso algum efeito ali pesado, como o grão, por exemplo, ou Film Emulation, em muitas coisas, muitas tracks, aí já aconteceu de dar uma travadinha, mas nada que atrapalhe meu workflow ali, baixando a resolução. De modo geral mesmo, esse setup resolve pra mim 100%, e por enquanto eu tô super satisfeito com ele. O que é mais importante você levar em consideração na escolha do seu computador, além da marca, é o processador e as memórias, memória RAM e memória SSD. Essas 3 coisas são fundamentais dependendo da sua profissão e dependendo do tanto de coisa que você vai fazer com o computador. Então são essas 3 coisas que você precisa prestar atenção. Tá bom? Isso vai variar muito o preço, é isso aqui que altera o preço do seu computador. Quanto melhor for essas 3 características aí, mais caro vai ser, mas também a usabilidade vai ser bem melhor. Agora eu quero trazer para vocês um fotógrafo que mexe também com fotografia, com filmagem, é o Vinícius Bonfim. Já agradeço a todos vocês que participaram, foi muito legal trocar essa ideia com vocês e trocar essa experiência com cada um de vocês aqui, trazendo, agregando valor, ainda mais valor a esse conteúdo aqui, a esse vídeo aqui desse canal. Obrigado a todos vocês que mandaram o vídeo, tá bom, gente? Agora vamos ver o relato do Vinícius Bonfim. Fala, Léo, beleza? Obrigado pelo convite. E o computador que eu tenho é o MacBook Pro M2. Cara, eu acho que ele é um computador muito bom, ele dá muito conta dos trabalhos que eu faço. Hoje o meu trabalho se divide tanto em fotografia quanto em vídeo, né? É 60% vídeo e 40% fotografia. Para fotografia nem se fala, Photoshop, Lightroom, ele desenrola tranquilamente, não trava, não tem nenhum bug, nem quando precisa usar algumas inteligências artificiais dentro do Photoshop, do Lightroom, que requer mais processador, mais desempenho da máquina, não gargala, vai super bem e funciona liso. Para vídeo, hoje eu só trabalho com 4K, mas eu sinto que se eu fosse trabalhar com câmeras de 6K ou 8K, eu acho que ele não daria conta. Isso porque o meu Mac, ele é o M2, né, é o Pro, só que ele não é aquele que tem a maior capacidade de RAM. Então ele só tem 8 GB de RAM, se ele tivesse aquela versão de 16 ou de 32, se eu não me engano existe, ele com certeza aguentaria o tranco. Só que para mim que edito só em 4K, faço ali meu S-Log 2, S-Log 3 tranquilo, roda super bem, né? Então eu não tenho nem o que questionar. Na minha visão é um computador custo-benefício, rola super legal e não trocaria por outro tão cedo, né? Porque o MacBook, né, Apple, mano, não tem nem o que falar, sabe? Não é à toa que eles despontam de vendas e são referência nesse mercado audiovisual. Eu adoro ele e indico, tá? O que eu não indico, talvez, que eu já tive, é um MacBook Air M1. Ele não deu conta pra mim que trabalho com vídeo também. Pra fotografia ele vai até que legal, mas pra vídeo não. Falta desempenho, mas o Pro M2, que é o meu, ele vai bem demais. Fica a minha recomendação aí. O próximo vídeo que a gente vai ver agora é de um inscrito desse canal e ele é da equipe do Revit, ele é monitor lá da plataforma de ensino do Revit e trabalha com edição de vídeos e mais na parte assim de efeitos visuais. Então ele faz uns macetes ali, ele tem uns conhecimentos nessa área e ele usa um computador também, ele vai falar qual computador que ele usa aqui e é um prazer apresentar para vocês o Kailan e eu agradeço, né? Já agradeci pessoalmente o Kailan lá na Filmicom e foi um barato poder passar um dia com você, conhecer, conversar, trocar essa ideia. Foi muito incrível e eu já te cobro para você não parar de fazer vídeos no Instagram, porque eu já te sugiro, gente, pessoal, segue o Kailan no Instagram, porque o cara é um barato. Ele tem um molho, ele tem ali o ar artístico, ele é engraçado
ele é muito legal. Então vamos ver a experiência dele e qual computador que ele usa. Se tem uma coisa que o filmmaker e o editor de vídeo têm em comum, é que o equipamento dele nunca vai ser o suficiente. E é claro que comigo não é diferente. Primeiro eu quero agradecer ao Léo pela oportunidade de participar aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Calhan. Pra quem conhece, também é. E eu trabalho com audiovisual mais na parte de pós-produção. Não só com a edição de vídeos, mas também com VFX. Além de basicamente colocar coisa que não existe nos meus vídeos, atirar nas coisas e por aí vai. Mas eu preciso de um mega computador pra fazer esse tipo de coisa? Não. O meu computador hoje supre tudo que eu preciso fazer? Também não. Hoje meu computador tem um processador AMD 2700X com 32 GB de RAM e uma placa de vídeo de 8 GB. E se você não entendeu nada, isso é bom. E quando a gente fala de efeitos visuais como um chroma key, rastrear uma palavra na minha mão, esse é um tipo de efeito relativamente fácil de ser feito. Você não precisa de um mega computador para fazer esse tipo de coisa. E outra área que hoje eu também atuo são as simulações. E aí, meu filho, é onde o filho chora e a mãe não vê. Nesse mundo você vai precisar de mais memória RAM, ao mesmo tempo de uma placa de vídeo mais potente, então a sua fonte já não vai dar mais conta, o seu gabinete vai precisar ser maior e ao mesmo tempo também... Enfim, dá para fazer muita coisa com o meu PC hoje. E tem muita coisa que ele faz e demora muito mais do que deveria. Mas é aquela coisa, é fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não tem coisa melhor para fazer melhor ainda. Léo, muito obrigado pelo convite e você que tá assistindo, some daqui. Para conseguir fazer esse vídeo, eu tive que mandar mensagem para vários profissionais da área do audiovisual e eu fiquei muito feliz com todos que me responderam. E eu já estava terminando de editar o vídeo aqui quando a Sara enviou o vídeo dela. E eu fiquei muito feliz porque a Sara vai representar as mulheres no audiovisual. Porque a gente, naturalmente, a gente percebe que é um público mais masculino e quase não se vê mulheres que trabalham com audiovisual. E a Sara vai representar todas as mulheres aqui nesse vídeo também. Obrigado, Sara. Oiê, eu sou a Sara Bonizoli, videomaker e criadora de conteúdo. E por aqui eu trabalho com um MacBook Pro com chip M4 Pro. E por que eu escolhi esse tipo de computador no meu dia a dia? Primeiro que quando eu falei que eu queria trocar de notebook, várias pessoas recomendaram: compra um MacBook porque ele é excelente para quem trabalha com audiovisual, então levei isso em consideração. Outro ponto também importante é que como eu gravo bastante coisa com o meu iPhone, essa transferência de arquivos, né, de Apple para Apple ficou muito mais fácil, porque antes eu tinha o Windows e esse processo era bem mais chatinho. E eu peguei um MacBook Pro justamente porque ele vai ter mais entradas do que o Air. Então ela já vai ter entrada para cartão SD, HDMI e mais entradas também tipo C. Isso acaba facilitando no nosso dia a dia. E também eu já peguei um chip intermediário, que é o M4 Pro. Então a gente tem 3 tipos de chip até então na Apple. Tem o normal, tem o Pro e tem o Max. Como o meu estilo de edição não é pesado, é super tranquilo, eu não mexo com After Effects, Motion Design, 3D, essas coisas mais pesadas, eu não precisaria a princípio de um chip Max, então o intermediário já me resolve. E inclusive tem arquivos, né, da minha câmera que eu gravo em Shavik SI 4K, 10 bits, em log, então esse tipo de arquivo jogando no Premiere ele roda liso e isso é muito importante. Eu te convido a participar desse vídeo escrevendo aí no comentário também qual o computador que você usa, qual que você não indica, qual é a sua experiência no audiovisual. E não se engane, gente, já dá para a gente bater o martelo aqui e chegar a uma conclusão viável que os computadores da Apple dá muito certo, vale muito a pena e que dá para a gente levar em consideração de adquirir uma máquina dessa, que é um dinheiro muito bem investido. Tá? Dá para a gente montar um computador mais robusto, tipo computador gamer, para esse tipo de situação, mas não o quesito portabilidade não é muito viável. Vou te falar qual é o computador que eu estou almejando comprar, é da Apple também, mas para você que gosta de viajar, para você que vai ficar pelo mundo viajando e filmando, mostrando o seu dia a dia, leva um MacBook que vai valer muito a pena o dinheiro que você vai investir, tá bom? Esse notebook aqui é o da Dell. Qual é a dificuldade que eu tenho com esse computador? É a tela, porque a tela não é IPS. Então, o que eu edito aqui e vejo a filmagem não é a cor real que eu preciso ver. Então, ela não representa as cores verdadeiras que eu preciso ver aqui. Então, eu já perco toda a qualidade nisso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu edito aqui e confirmo no celular. Renderizo só uma parte do vídeo, né? Passo para o celular e vejo, tá legal, a cor é essa. Olha o trabalho que dá. Então não é
para mim não é viável esse computador. Então, para você que quer portabilidade, vai de notebook, vai de MacBook, que vai valer muito a pena. Assim como o Ricardo, assim como a maioria das pessoas usam, né, o MacBook, é muito prático, você trabalha de qualquer lugar desse mundo. A tela representa realmente as cores que você precisa ver ali, não vai ser prejudicial para você trabalhar as cores do seu vídeo. É muito importante você levar isso em consideração também. A tela do notebook tem que ser uma tela boa, tem que ser IPS e que representa as cores verdadeiras do vídeo para você não passar raiva igual eu passo aqui. Mas qual o computador que você vai comprar, Léo? Eu pensei muito e cheguei à conclusão que eu vou comprar um Mac Mini 4. Então, a minha dúvida é o seguinte, se eu coloco mais memória, vou deixar na tela aqui as configurações. Eu estou em dúvida se eu compro de 16 GB de RAM e 256 e compro um SSD para eu ter mais memória, ou se eu já dou esse up logo aí para 24 GB de RAM e 512. Mas você vê aí que aumenta consideravelmente o preço. E além disso, eu tenho que ter um monitor. Então, mesmo sabendo que eu vou ter que ficar fixo aqui com esse computador, eu prefiro comprar esse computador aqui por causa do chip M4 e ele vai me atender muito bem. Se eu quiser comprar esse Mac Mini 4 com chip Pro, ele vai aumentar para 12 mil. Então eu estou nesse dilema. Eu sei que para o que eu preciso fazer, esse comum vai dar conta do que eu vou fazer, do serviço que eu tenho que prestar aqui. Então eu estou levando isso em consideração também. Então até agora eu não bati o martelo em qual que vai ser, se vai ser o chip Pro ou se vai ser o comum mesmo ali com SSD. Eu tô para chegar a essa conclusão, mas com certeza eu posso garantir para você que o meu próximo computador vai ser esse aqui, o Mac Mini, que também é portátil, ele é pequenininho, eu consigo colocar um monitor também, não precisa ser um monitor grande, já tem monitor do tamanho da tela do notebook, então eu consigo ligar na tomada, eu consigo fazer as coisas e tem mais entradas também de USB, eu consigo ligar mais telas, porque o MacBook mais normal, você não consegue ligar duas telas simultaneamente, né? O MacBook da versão Air, então você não consegue. Mesmo com o chip M2 que fala, né? Você não consegue simultaneamente botar duas telas. E nesse aqui eu consigo pôr até 3 telas, né? Tem entrada de HDMI, tem mais entrada USB também, então eu consigo ter mais esse parâmetro a mais para eu pensar também futuramente. Então é esse computador que eu preciso, é esse computador que eu vou ter. Eu não sei se chegou, se ficou tão claro para você e te ajudou nessa escolha aí do computador. E eu acredito que é muito importante a questão, mais uma vez eu falo, você adquirir um bom computador para você não gastar dinheiro várias vezes. Então, a mesma dica que eu dou para você a respeito da lente. Não fica comprando várias lentes e para depois você trocar. Compra as lentes boas logo para você viver só com essa lente. Depois o corpo da câmera, né? Você vai trocar depois, você vai passar para um full frame. Se você já tiver uma lente full frame, vai ser já um meio caminho andado para você. Você compra uma lente uma vez só. Outro erro que eu cometi ao longo desse caminho foi isso. Comprei uma lente, agora eu tenho que comprar outra, agora eu tenho que comprar outra lente. Aí você fica trocando de lente, depois você trocar de câmera, você vai ter que trocar tudo de novo. Então leve isso em consideração. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, aberto a sua mente. Já agradeço mais uma vez todos vocês que mandaram o vídeo para mim aqui. E alguns eu já apertei a mão pessoalmente, igual o Kailan. E espero ver vocês por esse mundo aí e poder ter a oportunidade de conversar com vocês pessoalmente. Muito obrigado por estar até aqui comigo nesse final de vídeo aqui. Espero que você esteja muito bem mais uma vez. Fica com Deus e que tudo aconteça de bom na sua vida. Tchau, obrigado, até o próximo vídeo.